Estamos começando mais saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje nós vamos falar de alimentos que empoderam nosso sistema imunológico em tempos de pandemia. É preciso, sim, reforçar os cuidados e um deles passa pelas nossas escolhas na hora de comer. Um outro assunto do programa é sobre como identificar um tipo de doença inflamatória no intestino, chamada de retocolite ulcerativa intestinal. Tem ainda dicas de beleza e uma receita muito fácil de preparar. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o quanto nos últimos tempos os temas relacionados ao trabalho e à vida pessoal têm se integrado? Não dá para negar que o nosso bem-estar se reflete diretamente na produtividade do nosso trabalho e vice-versa. E cada vez mais a gente percebe o quanto os cuidados com a saúde, o autocuidado e a reflexão sobre a nossa saúde mental são importantes, não é mesmo? Pois falando em cuidado e saúde, o SESI está promovendo o maior evento online gratuito sobre saúde no trabalho. É o SESI Conecta Saúde. Será nos dias 21, 22 e 23 de junho, 3 dias de muito conteúdo, com a participação de grandes palestrantes, abordando temas sobre segurança, saúde mental e o futuro da saúde no trabalho. São diferentes olhares, analisando como os novos contextos sociais, econômicos e culturais têm gerado novos desafios nos ambientes de trabalho. Participe também desta troca. É muito fácil, é só se inscrever gratuitamente em sesiconectasaude.com.br. SESI Conecta Saúde, onde tem cuidado, tem desenvolvimento. Agora nós vamos para a cozinha da Mari, a guria natureba, e saber como preparar uma receita de bolo sem glúten e sem lactose, super saudável. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de bolo sem farinha, que eu sei que vocês adoram bolo sem farinha, né? Hoje eu vou usar coco seco ralado, sem açúcar, claro. E é isso que vai ser usado como farinha nesse bolinho. Então, para essa receita, forno aquecido em primeiro lugar. Ovos, a gente vai usar 5 ovos. 100 gramas de coco ralado seco. Vocês vão me dizer, o que é 100 gramas, Mari? Sabe aqueles pacotinhos que a gente compra no supermercado de coco seco sem açúcar? Então, todos eles têm 100 gramas. Vai ser fácil de encontrar. Meia xícara de leite vegetal, eu vou usar leite de coco, açúcar, vocês podem escolher açúcar demerara, de coco, mascavo, eu vou de mascavo. Pode usar eritritol e xilitol também, daí sim, esse bolinho vai ficar super low carb. E que mais? Óleo de coco e fermento. Eu tô utilizando um fermento livre de alumínio. Agora, liquidificador, forminhas e forno. Lembrando que primeiro, os ingredientes líquidos. Sempre o liquidificador. Vou quebrar os ovos num potinho separado, porque, né, vai que algum ovo esteja estragado. Vou perder toda a minha receita? Quinto ovo no liquidificador. Já vou colocar o óleo de coco, 2 colheres de sopa de óleo de coco. Lembrando da colher medidora. Não precisa colocar óleo demais nessa receita, porque já tem a gordura da gema. Coco ralado e o açúcar, meia xícara. Agora é só bater. Lembrando que o fermento vai no final, não vai bater toda a receita no liquidificador com o fermento. Dica: bater bem para que esse coco ralado se transforme em farinha aqui dentro do liquidificador. Tudo batido no liquidificador. Agora eu vou colocar o fermento, uma colherinha de chá, misturar com a ajuda da colher, da espátula. Muito bom usar a espátula na cozinha, porque ajuda a gente a conter o desperdício. Normalmente, muito da receita vai ficar no liquidificador se a gente bater e não tiver uma espátula assim para ajudar a raspar. E a gente vai colocar em forminhas de silicone. Por ela ser muito maleável, colocar dentro de uma forma firme. E agora, só adicionar a massa.
Segredinho desse bolo é o seguinte, o forno tem que estar quente e no momento que a gente terminar de colocar nas forminhas, já tem que levar para assar. Não é para deixar aqui a forma descansando enquanto pensa o que vai fazer. Por que isso? Porque como não tem uma farinha fina para dar liga nos ingredientes e tem muito ovo, esse ovo pode vir a separar do coco ralado. Por isso, bater no liquidificador para ajudar a incorporar e colocar para assar já! Derreti um chocolate para finalizar essa receita. Olha só, os bolinhos saem muito facilmente da forma de silicone e não precisa nem untar. Então é uma vantagem de usar esse tipo de forminha. Chocolate derretido em banho-maria e só dar umas pinceladas assim, fazer bagunça, sujar. Só não vale cobrir o bolinho inteiro, porque ele tem que aparecer. Então o chocolate é só para dar um toque. Peguei essa framboesa liofilizada, vocês encontram em lojas de produtos naturais. E é só jogar assim bem do alto, porque ajuda a decorar sem que caia uma quantidade muito grande em cima de cada bolinho. Tá prontinho o nosso bolo de coco. Tá lindo, né? Faz em casa e manda uma foto pra mim que eu reposto lá no meu Instagram. Adorei esse bolinho, Mari. Como sempre, tudo que você prepara é uma delícia e muito fácil de fazer. E agora a gente vai conhecer um pouquinho a história do Gabriel e eu tenho certeza que a mãe dele vai colocar no cardápio da família essa receita sem glúten e sem lactose. Vamos ver. Olá, vou me apresentar. O meu nome é Carla. Eu sou a mãe do Gabriel, um garoto de 22 anos que nasceu com síndrome de Down e aos 3 anos apresentou autismo. Ele é praticamente dependente de tudo, ele é não verbal, ou seja, ele não fala, mas ele consegue demonstrar o que ele quer, pelo menos eu compreendo muito bem. Ele é extremamente carinhoso, amoroso. Não há quem não chegue perto do Gabriel e não consiga sentir isso. Ele gosta muito de passear, ele caminha bastante diariamente, ele adora estar ao ar livre. E também eu quero contar para vocês que o Gabriel nem sempre foi assim. Ele teve época em que o Gabriel era bastante agitado, era mais inquieto, não dormia bem, teve muitos problemas intestinais. O Gabriel também tem alergia à lactose. Há 22 anos atrás não existia quase nada que pudesse me auxiliar nesse ponto, né? E foi bastante difícil. A partir disso eu retirei toda a lactose do Gabriel e também pelas minhas pesquisas eu vi que era bom para ele retirar também o glúten, eu fiz isso. E a partir disso o Gabriel melhorou bastante. E também quando ele passou a fazer a alimentação orgânica. A partir disso ele melhorou completamente. Ele deixou de ser agitado, agressivo, ele fica muito mais tranquilo, consegue dormir muito melhor. Ele, claro, tem acompanhamento médico, ele tem acompanhamento nutricional. E isso também ajuda bastante, é bastante importante. Eu faço ao máximo para poder dar amor para ele, fazer ele se sentir sempre muito amado. Gabriel realmente é um menino muito amoroso, querido por todos. E aí no depoimento a Carla então fala sobre a alimentação do filho, que é sem glúten, sem lactose, com produtos orgânicos. Convidei a nutricionista Maribel Melos para explicar, então, a relação desses alimentos na vida de quem é considerado dentro do espectro autista. Oi, Maribel! Seja bem-vinda! Oi, Laura. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, como é que vai? Maribel, quais são as evidências científicas que apontam a influência da alimentação no comportamento de quem tem autismo? Os estudos mostraram que a grande relação se encontra pelo eixo cérebro-intestino, tá? Então, via intestino, o intestino do autista, ele tem uma coisa que a gente chama de
hiperpermeabilidade. É como se a passagem das moléculas fosse maior, sabe? Como se o ambiente fosse mais vulnerável. Com isso, pedaços de alimento muito pequenininho, mas mal digeridos, podem ultrapassar a membrana do intestino e afetar a parte neuronal, que no autista já é bastante sensível. Então, muito das vias que explicam por que ela teve tão bom resultado no tratamento, na conduta, no humor, no comportamento do filho, tem relação com isso, com esse eixo cérebro-intestino. Hoje os estudos mostram o papel que as nossas bactérias intestinais têm, o papel que a membrana tem e que os alimentos têm sobre os neurotransmissores, sobre as substâncias que sinalizam, que comunicam as células do sistema nervoso. Então, por isso a relação tão forte. O que acontece com o glúten e com o leite? O glúten, tanto o glúten quanto o leite, quando eles são mal digeridos ou eles não são bem quebrados, eles formam uma proteína que ocupa o receptor opioide no cérebro, vai via nervo vago para o cérebro. Substâncias, pedacinhos, fragmentos de proteínas desses alimentos, do leite e do glúten, podem ultrapassar via nervo vago, que é um nervo que tem caminho do intestino para o cérebro, e ocupa receptor opioide no cérebro. Quando chega alimento que ocupa esse receptor lá, eu tenho dificuldade na produção dos neurotransmissores naturais. Então, isso pode causar em crianças, em pessoas do espectro autista, irritabilidade, ansiedade, agressividade. Então, por isso que a gente faz essa modulação e que teve tanto bom resultado nesse caso, porque ela fez essa mudança. Além disso, alimentos orgânicos são desprovidos de pesticidas e agrotóxicos. Outros fatores que comprometem muito a saúde das bactérias intestinais. Então, tudo tem muita relação com o intestino, né? Então, se o intestino do autista é mais sensível, é mais abertinho, vamos dizer, a barreira de proteção é mais prejudicada, substâncias tóxicas, corantes, agrotóxicos, pesticidas, alimentos mal digeridos vão afetar muito mais o cérebro deles, entendeu? Sim. Então, e alimentos industrializados, aí entra o açúcar, a gordura e outros tantos, acabam, de fato, tendo uma influência no comportamento. Sim. Maribel, então eu convido para que tu continues no programa, mas no próximo bloco, que nós vamos falar sobre o sistema imunológico e a alimentação. E aproveitando que maio é o mês de conscientização das doenças inflamatórias do intestino, eu convidei o médico coloproctologista Henrico Esforja, do Hospital Divina Providência, para falar sobre uma dessas doenças. É o nosso quadro Espaço Saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a retocolite ou retocolite ulcerativa intestinal, uma doença inflamatória intestinal que acomete, como já diz o nome, a porção final do intestino grosso, o reto, e que pode acometer porções do intestino grosso ou até todo o intestino grosso. Ela é uma doença que acomete homens e mulheres das mais variadas idades, podendo acometer desde crianças até idosos. Geralmente a faixa etária mais acometida são os pacientes jovens entre os 20 e os 40 anos de idade. Ela cursa com dores abdominais, podendo causar diarreia ou diarreia com sangue, em alguns pacientes constipação, febre, perda de peso e perda de apetite, assim como outros. Para ser feito o diagnóstico, a gente necessita geralmente de um médico especialista, ou um coloproctologista, ou um gastroenterologista. Além da consulta e do exame físico, é feito também o exame de colonoscopia, onde são feitas biópsias da parede interna, da mucosa do reto e do intestino grosso, para que seja feito o correto diagnóstico. Ela é uma doença crônica, não contagiosa, e ela é uma doença autoimune, né? Em que o próprio sistema de defesa do corpo ataca, digamos assim, o intestino, causando todos esses sintomas. Essa doença tem aumentado cada vez mais nos últimos tempos, talvez por causa do nosso modo de vida, da nossa má alimentação,
e é uma doença que tem tratamento e que deve ser buscado esse tratamento. Espero ter ajudado aqui a explicar um pouco sobre a retocolite. Um bom dia para ti, Laura, e a todos. Obrigada, um bom dia. É muito importante ficar alerta aos sinais e buscar diagnóstico e tratamento o quanto antes. Como falou o Dr. Henrico, a retocolite ulcerativa intestinal não tem cura, mas tem tratamento para que a pessoa possa controlar o problema e ter mais qualidade de vida. Semana que vem, nós iremos falar sobre uma outra doença inflamatória do intestino chamada doença de Crohn. Agora vem um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora vamos saber um pouco mais sobre a atuação do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul em tempos de pandemia. O IMAMA, uma entidade importante aqui no estado, completa 28 anos prestando serviços essenciais para as mulheres que enfrentam o câncer de mama. Oferecemos atividades gratuitas para pacientes e familiares, como apoio psicológico, apoio nutricional e apoio jurídico. E ultimamente lançamos as terapias integrativas, como Reiki e meditação. Tivemos que nos adaptar para esse novo normal. Adaptamos todos os projetos, refizemos os nossos projetos para o formato híbrido, para o formato digital, e não foi diferente com o atendimento aos pacientes. Fizemos também uma alteração completa na questão do posicionamento estratégico do IMAMA na captação de recursos. O IMAMA nunca teve nenhum projeto patrocinado por lei de incentivo. Nós nunca tivemos nenhum apoio de órgãos governamentais para fazer o nosso trabalho. Sempre dependemos de patrocínios e de renda revertida nos eventos presenciais, que é o Echefes e a Caminhada das Vitoriosas. Esses são os dois grandes eventos que o IMAMA faz e através da venda dos produtos, das camisetas e de todos os produtos que a gente coloca à venda durante esse período e também do patrocínio que a gente capta durante esse período, nós vivemos o ano. Mas agora nós tivemos essa grata surpresa de encontrar uma empresa que nos ajudou a fazer esse planejamento dos eventos e de todos os nossos projetos inseridos nas leis de incentivo. Tenho certeza de que dessa forma nós estamos colaborando também com a sociedade para evitar que o IMAMA deixe de fazer os seus serviços, deixe de prestar o seu atendimento às pacientes, salvando vidas todos os dias, como é a nossa missão, e trabalhando na prevenção do câncer de mama. Esse é um trabalho que não pode parar. Nós precisamos do apoio da sociedade para continuar existindo. As famílias que passaram por nós são o nosso testemunho da importância do que a gente faz. Então, o que a gente pede hoje é apoio. Nós estamos preparados, os nossos projetos estão preparados para responder para essa pandemia. E acho que as empresas também podem fazer esse mesmo exercício de pensar numa causa social através da dedicação dos seus impostos. Porque o imposto, se ele tiver um destino nobre, para uma causa nobre, o resultado a gente sabe qual é. E se essa causa toca você, procure o IMAMA. Sem dúvida, o IMAMA não pode parar e todos podem contribuir para isso. E agora, minha conversa é com você que mora no interior e a sua internet vive caindo. Você sabia que a INB Telecom, que é uma marca líder na região, se uniu à Vero Internet? Isso mesmo! Agora vamos ter uma união que traz a ultra velocidade, estabilidade e um atendimento bem mais perto de você. E você ainda terá à sua disposição novos planos de internet fibra, contando com serviços digitais de cinema, séries, esportes, conteúdo para as crianças e muito mais. É internet de verdade transformando a sua conexão com o mundo. INB agora é Vero Internet e Vero é internet de verdade.
Para fazer a máscara hidratante, misture de forma homogênea 1 colher de sopa de vaselina sólida e 1 colher de sopa de óleo de amêndoas ou de rosa mosqueta ou azeite extra virgem. É simples. A dica é usar antes de dormir nas áreas ressecadas do corpo, mãos, cotovelos, pés e nesse caso pode usar meias para potencializar o efeito hidratante. No dia seguinte é só lavar, seguindo a sua rotina. A receita é da dermatologista Gabriele Adames. Agora a gente volta a conversar com a nutricionista Maribel Mellos. No primeiro bloco falamos sobre a influência da nutrição na vida de quem é considerado dentro do espectro autista. Agora a gente fala sobre o poder dos alimentos no nosso sistema imunológico. Maribel, continuamos então falando sobre a nutrição e o seu poder em relação à nossa saúde como um todo. No primeiro bloco tu falaste muito dessa relação intestino e cérebro. O nosso sistema imunológico depende disso tudo também? Também. Porque assim, ó, nós temos o que faz parte do nosso sistema imunológico, a gente chama de sistema imune inato. A gente nasce com ele. E a gente tem o sistema imune adaptativo. O inato, que a gente nasce com ele, envolve mucosas, membranas. Então, envolve a mucosa do nariz, dos ouvidos, dos olhos, a pele e a mucosa do intestino. Então, são como se fossem barreiras naturais contra invasores, contra possíveis danos e agressões. Então, a gente já nasce com essa defesa. Isso é um dos sistemas. O outro sistema é o adaptativo, que é esse que a gente desenvolve anticorpos, que a gente desenvolve, a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E eu penso que o mais importante é a gente reforçar essa nossa proteção, essa inata, né? A gente tem que mantê-la íntegra, isso é muito importante. A adaptativa, sabe como é que a gente pode ajudar? Com nutrientes. Já a inata é preservando essa coisa que possa nos agredir. E o grande problema é que quando a minha alimentação ela é pobre, cheia de tranqueirinhas, né? A gente até falou no outro bloco sobre aditivos, corantes, conservantes, alimentos mais inflamatórios, que são esses, fritura, por exemplo. Gente, fritura faz um mal para as nossas bactérias intestinais, que eu vou dizer para vocês, porque isso prejudica as bactérias boas. Essas bactérias boas têm um papel muito importante na imunidade. Quais os alimentos que vão prejudicar, vão diminuir o exército de bactérias boas? Então, refrigerante, podemos colocar como o top, né? Infelizmente, carne em excesso também, porque aí tu alimenta um tipo de bactéria e não dá comida para o outro, tá? As boazinhas, elas preferem vegetais e frutas, tá? E fibras. Já maionese, ketchup, alimentos com corante, né? Com muito conservante, muito aditivo. Esses salgadinhos, olha, atendi um menino ontem com uma alergia de pele, assim, um problema de imunidade bem forte, e que ele come todo o lanche da tarde dele são salgadinhos de pacote. Esses salgadinhos que o pacote brilha, sabe? Sei, bem, Isso sei. tem, gente, muito corante, muito sódio, muito conservante. E Tu vai detona. ler ali, não tem nenhum alimento de verdade. E isso agride demais essas bactérias boas. E o sorvete? Ai, o sorvete, o problema dele é o seguinte, tem muita gordura vegetal hidrogenada. E a gordura vegetal hidrogenada, o grande problema do sorvete é que ele junta duas coisas. Ele tem glicose, que é um açúcar forte, e tem gordura. Então, se a gente for pensar na natureza, essa associação de doce e gordo nunca está presente. Maribel, e aquele petit gâteau? Ah, mas aí a gente não come petit gâteau todo dia, né, Laura? Então dentro disso tudo a gente de vez em quando pode alimentar as bactérias do mal. Principalmente se a pessoa comeu um prato bem lindo e colorido de salada. Então, come uma salada, arroz, feijão, um legume assado, uma moranga. Até pode comer uma sobremesa, entendeu? Pode até largar o petit gâteau de boa. As bactérias, elas precisam de alimentos benéficos, elas precisam de fibra. Então, uma coisa é tu dar
um docinho, um extra, entendeu? Alguma coisa de docinho, de porcaria. Mas o maior volume de fibras, vegetais, alimentos coloridos. Gente, a nossa imunidade precisa de alimentos naturais, alimentos de verdade. É isso que ele precisa. Então, quais são os alimentos? Precisamos de zinco, precisamos de zinco, selênio, magnésio. Onde é que tem isso? Por exemplo, selênio tem bastante nos peixes, tem no frango, tem nas sementes, tá? Castanha do Pará, linhaça, gergelim. Isso a gente pode usar no dia a dia, botar em cima da comidinha. Já o magnésio tem na couve, tem no arroz integral, tem no feijão, tem na lentilha. Então, é em comida de verdade, né? Outras coisas que podem ajudar na nossa imunidade, que os estudos mostram, são substâncias antioxidantes. A cúrcuma é considerada um dos maiores anti-inflamatórios. O alho, a cebola, a maçã, a uva. Então, comida e ervas e especiarias podem empoderar o nosso sistema imunológico, trazendo maior capacidade das células de defesa de lidarem com o invasor. Então, vamos usar cebola, alho, cúrcuma, gengibre, limão, né? Não é difícil pegar um limãozinho ali, espremer de manhã, botar um pouquinho de cúrcuma em pó e tomar. Isso já vai ser um pequeno remedinho para o teu sistema imunológico. Comer um prato bem colorido de salada. Tem várias receitas que a gente pode, inclusive, mostrar receitinhas da Maribel. Obrigada e até breve. É sempre um grande prazer conversar contigo. Gostaram das receitas? Que delícia, que bom! Muito obrigada pela sua audiência. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Acompanhem também no Instagram e no Facebook. E você também pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Até semana que vem. Tchau, tchau!